Pode ter aqui. O nosso culto já vai começar. Vamos? Aproveite este momento para compartilhar o link, dar o seu like e deixar um comentário no final desse vídeo. Interaja conosco pelo chat. Deixe seu pedido para que possamos orar por você.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Você pode declarar Rei dos Reis? Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Declara com força. Dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o ministrando louvor, onde flui o amor. Te adoramos, Senhor, ministrando louvor. Estamos aqui para agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de sermos chamados por Ti para adorar a Deus. Um benefício, um privilégio só dos anjos, Senhor, e o Senhor nos criou para fazer. E incessantemente te adoramos, ó Deus. Receba a nossa adoração nessa manhã. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a Ti. Em Tua presença, em Tua presença, existe um lugar aconchegado ao Teu coração. Em Tua presença, em Tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a
Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Você pode declarar em tua presença? Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Só os vocacionados cantem. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluia. Habitar. Glorifica o nome do Senhor nessa manhã, porque você está na presença do Deus Altíssimo. O Santo dos Santos se faz presente. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Sim, Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar
assim Deus me informou. E quem poder calar a voz de um se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulho mais profundo, nunca poderei brilhar. Tu és me sondar. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Senhor, se eu subir, se eu descer, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó a voz de quem te adora. Glória a Deus. Aleluia. Permaneçamos de pé. Palavra de Deus, lá em Malaquias, capítulo 3, nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Jesus disse no seu evangelho: mais bem-aventurado é dar do que receber. A palavra de Deus registra para nós um outro desafio para o apóstolo Paulo: Deus ama ao que contribui com alegria. E nós queremos convidá-lo para investir na obra missionária.
investir na obra ministerial. A igreja tem projetos para a criança, para o adolescente, tem projetos para o jovem, tem projeto para o adulto. Seu dízimo, a sua oferta é para investir nesses projetos, são sementes, e que você possa semear essas sementes para germinar. Enquanto nós vamos louvar a Deus, eu quero convidá-lo, quero convidá-la a fazer parte desse projeto. Nós temos uma creche com 154 crianças, acertei? 154 crianças diariamente. São muitos compromissos, muitos sonhos de Deus, e a gente precisa de homens de oração. Eu estava ali conversando com uma das nossas irmãs, ela diz: eu tenho orado intensamente, pastor, por essa igreja. Ore pela igreja, ore pelos projetos da igreja. O reino está crescendo, amém, irmãos? Então traga seu dízimo, a sua oferta à casa do Senhor. Louvemos. Todo crente é um dizimista fiel, é um investidor no reino, na missão. Em nome de Jesus. Chamar o irmão Ademir para vir orar por nós. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Ele veio em minha vida num dia Traga seu dízimo, traga sua oferta. Lá atrás tem a máquinazinha do cartão. Aqui à frente tem a máquina. Eu sou filaço ao centro. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração Por um novo. coração. E essa é a Aleluia. razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Você pode assentar um instante, o irmão Ademir vai orar daqui a pouquinho. Eu quero chamar aqui também a Janaína para nós acolhermos os visitantes, e depois nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, pelos projetos que nós queremos vê-los crescendo, ver o reino expandindo, e também orar pelas nossas visitas, os visitantes, né? O visitante é a pessoa mais importante da igreja, tá? Isso é uma bênção, é um privilégio para nós ter cada um de vocês aqui. Então, a gente quer acolher vocês pelo nome, quer anotar o nome de vocês, orar por vocês durante a semana, telefonar também. Nós queremos, assim, fazer parte da sua vida, né? Da sua caminhada. Amém. Bom dia, graça e a paz, meu querido irmão. Bom dia. Então, hoje nós temos alguns visitantes, estamos muito felizes. Nós temos a Débora, é do Cachoeirinha, que você falou? Isso. Muito tempo. E temos uma senhora que está do seu lado, sua mãe. Sejam bem-vindos. Maria José vai estar trazendo uma lembrancinha para vocês. Deus te abençoe. Dalcinho, podem saudade. vir aqui na frente que nós vamos cumprimentar e vamos orar. Depois pode ficar Amém. aqui. Tá. Isso. Nós temos também a Josiane. Faça favor, Josiane. Venha cá para receber o nosso cumprimento. Vem receber o nosso cumprimento, o nosso abraço. Nós temos o Samuel, irmão da nossa querida Raquel. Vem cá, Samuel. Cadê o Samuel? Oh, que benção, que jovem bonito, né? Pode vir domingo que vem, 9 horas, que tem aula para vocês, viu? Tem uma classe Amém. de adolescentes. Nós temos também a Sandra e o Walter. Fazem favor. A Sandra, pastor, é irmã da pastora Heikley. Ah, agora eu falei, se eu conheço alguém que parecia ela.
Não era estranho para mim, não. Nós tivemos um encontro aqui também. Sim, isso, e temos o Sebastião. Faça favor, Deus Sebastião. Deus abençoe, viu? Amém, sejam bem-vindos. E temos aqui o Everton, que era da nossa igreja e levita, mudou para outro estado. Faça favor também aqui, venha receber o nosso cumprimento. Amém, glória a Deus. O Sebastião é lá de baixo do Guandu, depois de Governador Valadares, lá perto de Colatina, né? Tá? O Everton, pastor, ele era levita da nossa igreja. Eu conheço muito, gente boa. E esses são os nossos visitantes, que Deus possa abençoá-los. Filho de sacerdote, né? Tá? Da família sacerdotal, da família pastoral. Então vamos ficar de pé para orar agora, Janaína. O Ademir vai orar, agradecer a Deus por cada visitante, né? E eu vou pedir a você para orar pelos nossos visitantes, cumprimentar, né? E durante a semana nós vamos estar orando e nós vamos estar também fazendo contato com eles. Queremos fazer essa interação para cada visitante, para cada irmão, para cada irmã. Amém. Quantos estão felizes com Jesus nessa manhã? Amém. Graças a Deus. Ainda podemos adorar a Deus. Chegará um tempo que nós não vamos poder mais. Mas hoje nós podemos adorar a Deus. Vamos adorar, vamos glorificar a Deus pela vida de cada visitante e por vocês que estão aqui nessa manhã. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Deus. Falamos com Ele. Pai, oh Deus, Deus, muito obrigado. Oh, Pai. Obrigado por nos permitir, ó Pai, estarmos aqui reunidos em Teu nome. Sim, meu Deus. O Senhor é grandioso, poderoso, é misericordioso Sim, para com as nossas vidas. Pai, continue abençoando a Tua igreja, ó Pai, porque ela necessita da Tua misericórdia. Ela precisa, ó Pai, andar na Tua presença. Os dias são maus, mas a presença do Senhor é real. E por isso, ó Pai, aqui estamos nessa manhã para exaltar o Teu nome. Abençoe, ó Deus, todos os dizimistas e também os ofertantes que aqui, ó Pai, ofertaram no Teu altar. Oro também, ó Pai, pela vida dos visitantes que estão aqui nessa manhã. Abençoe cada vida, abençoe cada casa, cada família, abençoe os pais, abençoe os filhos, abençoe, ó Deus, abrindo o coração para que a Tua palavra penetre até o fundo da Tua alma. Senhor, tome nas Tuas mãos cada vida, ó Pai, que não seja simplesmente um visitante, mas que venha fazer parte do corpo de Cristo. Ó Pai, abençoe a Tua igreja, abençoa, Senhor. Abençoe essa liderança, ó Pai. Nos abençoe, ó Pai, para que nós possamos também ser bênção na vida de outras pessoas. Deus, nós precisamos estar ligados no trono, ó Pai. Precisamos alimentar de Ti, ó Pai, para que possamos dar bons frutos. E é por isso, ó Pai, que nós agradecemos o Senhor nessa manhã. Certo de que, ó Pai, a Tua presença é real nessa manhã. Amém. E nós, ó Pai, somos agradecidos porque estamos sendo alimentados pelo Deus Todo-Poderoso. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus traga paz em nossa família. Que Deus traga paz em nossos lares. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te adoramos. Amém, amém e amém, Jesus. Senhor. Aplauda ao seu Jesus. Aplauda Ele, né? E agora eu quero convidar 8 pessoas para vir aqui cumprimentar um visitante, tá? Vem à frente, eles já foram abençoados. Agora você vai vir, sair do seu lugar e vai cumprimentá-lo, né? Diga para ele: meu irmão, minha irmã, você é bem-vindo, né? Levante o seu lugar, vai lá dar um oi. Os jovens, né? Isso é muito bom. A gente ter esse intercâmbio, ter essa interação, né? Graças a Deus, tá? Pela sua vida. Mesmo hoje o tempo aí chuvoso, mesmo hoje o centro de Belo Horizonte todo fechado, né, Josélio? Você viu que é a feira, é líder político que está aí na cidade, é corrida, mas graças a Deus o nosso pregador chegou. Ô Peter, coloca aqui para nós o púlpito, né? Graças a Deus. Você que já cumprimentou, pode assentar. Você que já foi cumprimentado, pode assentar. Muito obrigado pela sua presença. E Sebastião, leve um abraço lá para baixo do Guandu, para a igreja lá, para os irmãos daquela cidade, viu?
Queridos, hoje quem está aqui servindo de diácono para nós é o nosso irmão Peter, né? Que bênção, glória a Deus, viu? Está aqui no diaconato conosco. A Cida hoje justificou que não podia estar presente, mas eu quero convidar você para ouvir atentamente a palavra de Deus esta hora. Convidar o pastor Josélio, ele é pastor da Igreja Metodista lá em Betim, e vai ser o mensageiro que Deus trouxe para nós. Ele teve uma série de imprevistos para chegar até aqui, mas graças a Deus. E o pastor Josélio é um irmão, é um amigo, pode chegar para cá para a foto, né? E é um homem de Deus e uma bênção do ministério da palavra. Eu tenho certeza que seremos abençoados nessa manhã pela palavra de Deus. Pai, eu oro pelo pastor Josélio, quero abençoá-lo em nome de Jesus. O Senhor já falou o coração dele, já deu a revelação, e que essa palavra, essa revelação venha sobre nós com graça, venha sobre nós com unção, com poder e autoridade, no nome soberano de Jesus, amém. Glória a Deus. Os meninos podem trazer um outro microfone para ele, ô Peter, um microfone para o nosso pregador, né? Viu? Você tem meia hora para pregar, depois a gente ora, viu? Fique à vontade. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia. Amém, louvado seja o Senhor. Tivemos muitos imprevistos para chegar, mas graças a Deus conseguimos, né? Tive que ligar para o Pontes aqui, para dar uma ajuda ao Waze, porque rodava e voltava sempre para os lugares interditados, né? E aí tentei ir para o lugar que mais ou menos eu tinha na cabeça, na Praça da Liberdade, mas também está havendo um comício lá, e um guardinha, você vai ter que ir para o contorno e tal, mas graças a Deus estamos aqui para compartilhar desse tempo de comunhão, desse tempo precioso na presença do nosso Senhor Jesus. Amém? O pastor Pão já disse, eu sou o Josélio, da Igreja Metodista, lá em Betim. Louvado seja o Senhor. Quero agradecer, né, pelo convite para estar aqui, por essa oportunidade tão preciosa em compartilhar esse tempo na presença do nosso Deus e Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 7, depois o verso 11 ao verso 16. Que em casa você possa ler aí na íntegra todo o capítulo, porque é de uma riqueza maravilhosa, sobretudo para compreendermos o tema que nós propomos para conversar hoje, que é vocacionados. O mês passado nós focamos muito sobre conhecer e buscar o Espírito Santo. Então, onde a gente ia, a gente falava. E anteriormente nós falamos muito de santidade. E para esse mês de outubro, Deus gerou muito no nosso coração falar, onde a gente for, sobre vocação. Então, quem for em Betim, quem passar por lá, todo mundo que for falar, em todos os momentos, vai ouvir, né, ensino nessa direção sobre vocação, tá bom? Efésios 4, versículo 7, verso 11 a 16 depois. Eu vou ler na tradução, revista atualizada em 2017. Assim nos diz a Bíblia Sagrada: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina,
pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Até aí, oremos mais uma vez. Pai, bendito e precioso é o nome do Senhor. E nós nos curvamos mais uma vez diante da Tua palavra, porque nós cremos que ela é poderosa para nos renovar, para nos reavivar, para nos despertar e nos chamar para um grande projeto do céu na face desta terra. Continue falando conosco, continue tocando em nossos corações, de tal maneira que o nosso chamado e vocação seja reacendido no Senhor para a glória do Teu nome. Faça deste Teu servo, mais uma vez, nesta oportunidade, o menor de todos os vasos, de tal maneira que tão somente o nome de Jesus seja glorificado e exaltado para a glória de Deus. Oramos e tudo colocamos diante de Ti e fazemos isto em oração no poderoso nome daquele que nos chamou, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E louvado seja o Senhor. Você que está em pé pode sentar. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre esse tema, vocacionados, porque às vezes há muita confusão e às vezes há muita indecisão. Às vezes também não sabemos para que Deus nos chamou. Não conseguimos discernir qual é a razão da nossa existência. Mas eu quero dizer para você que você não é obra do acaso. Você não é um acidente de percurso. Você nasceu por um propósito. Você nasceu para uma missão. Você nasceu para a glória de Deus, conforme o apóstolo Paulo coloca na sua carta aos Romanos, quando ele descreve isso, que nós nascemos para a glória de Deus. Eu tenho lido esses dias muito e aprofundado num livretinho muito interessante sobre esse tema do Ronaldo Lindório. Ele trata desse assunto nesse livreto com o título Vocacionados. Então ele traz uma luz muito interessante, é 0800, está no e-book, em PDF, você pode baixar, 38 páginas contando com a bibliografia, e você se deleitará de uma maneira mais profunda ainda nesse assunto, e eu tenho certeza que trará mais ainda luz ao seu coração, para que você encontre o caminho, e o que ele muito trabalha no livreto sobre o próximo passo, porque nós convertemos, aceitamos a Jesus, fomos batizados, fomos recebidos à comunhão da igreja, mas o que fazer? O que eu vou fazer? Como será daqui para frente? Então, esse livreto nos ajuda a trabalhar essas questões, assim como os pilares aqui do texto em questão, base lido, traz luz para nós sobre, pelo menos, aí as áreas centrais daquilo que entendemos como o ministério de ofício daqueles que Deus chamou, daquele que Deus vocacionou para a obra e para o serviço na sua missão. E aqui está o tema bacana, né? Viver, amar e servir. E para entender vocação, a gente tem que ter esse trilho mesmo. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. A gente precisa amar o nosso próximo. E a gente precisa fazer discípulos. A gente precisa servir. A gente precisa exercer o ministério da bacia e da toalha. Mas há uma coisa interessante que Paulo aponta para nós em Romanos capítulo 11, verso 29, onde ele descreve que a vocação e os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Ou nós vamos exercer, ou nós vamos cumprir, ou nós iremos morrer e levar para o túmulo essa preciosidade, essa riqueza que Deus confiou a nós. É tão precioso que Paulo disse que os anjos queriam fazer a obra, os anjos queriam ministrar, pregar, ensinar a palavra, mas Deus conferiu a nós, a eu e a você, este encargo, esta missão. Então, na concepção, por exemplo, de Ronaldo Lindório, a vocação de Deus, ela é pessoal, ela é intransferível e ela é incontestável.
Ele trabalha esses 3 pilares no seu primeiro capítulo, trazendo luz de uma maneira especial na tradução, onde ele coloca que pessoal, pois ele chama pessoas e não coisas. Deus usou até a mula de Balaão, porque Balaão, na verdade, não quis discernir e não quis aceitar o propósito de Deus para a nação de Israel, para ser uma nação abençoada, para ser uma nação abençoadora, e por isso ele não pôde amaldiçoar a nação de Israel, conforme o livro de Números vai trazer para nós. Então a mula fala com Balaão, porque Balaão, na verdade, quis andar por um caminho que não era o caminho proposto por Deus. Então, um profeta que Apocalipse descreve que ele se vendeu, ele negociou a sua vocação. Por outro lado, a gente vê Sansão, um chamado lindo, que significa sol de justiça, aquele que Israel aguardava para libertá-los dos filisteus. Mas a gente vê que Sansão, ele rejeita de certo modo esse chamado, essa vocação. Mas Ronaldo Lindório também diz que é intransferível, pois o propósito de Deus é único e é personalizado. A vocação não é um projeto, mas é um estilo de vida, na perspectiva e na dinâmica da nossa vida com Deus diária, da nossa vida de intimidade, da nossa vida de comunhão com Deus. Então é intransferível. O que Deus me chamou para fazer, Ele me chamou para fazer. O que Deus te chamou para fazer, Ele te chamou para fazer. Nós não podemos transferir uma responsabilidade e uma riqueza que Deus colocou nas nossas mãos para que a gente possa exercer. E ele diz que é incontestável, pois a voz de Deus, ela é clara. Ao chamar, ele produz em nossos corações profunda convicção, e quando fora do seu propósito, traz incômodo a nós. Um exemplo é Jonas. Jonas tinha um chamado de Deus para pregar a Nínive, mas Jonas fugiu. Para onde Jonas foi? Para onde? Jonas procurou ir para Jope, o caminho totalmente contrário, andando na contramão daquilo que era o propósito, o chamado, a vocação de Deus para ele. Então, por isso, ele é lançado daquele navio, ele fica 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. De lá ele intercede e Deus dá a ele a oportunidade de recomeçar. Então é incontestável, a voz de Deus é clara. Deus mandou Jonas pregar contra Nínive, proclamar o arrependimento naquela nação, naquela cidade. Mas Jonas não quis. Eu não vou entrar no pano de fundo histórico e nem teológico, porque a gente não tem tempo para isso. Mas se você pesquisar, você verá os porquês também, dessa posição de Jonas. Pois ele ia pregar, sabendo que Deus era misericordioso, conforme o capítulo 4 de Jonas aponta. Nínive ia se arrepender, mas era aquela nação que tanto puniu Israel e que um dia se levantaria novamente, viria com seus navios e seus exércitos para escravizar novamente Israel. Então, o chamado é incontestável, a voz de Deus é clara. O que Deus nos chamou para fazer, nós temos que fazer, nós precisamos cumprir. Deus, ele não fez um pedido, Jesus não fez um pedido, Jesus lhe deu uma ordem: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então não se trata, por favor, por gentileza, pregue, ensine, sirva, ame, faça discípulos. Não se trata de um pedido, se trata de um imperativo, se trata de uma ordem: vão, ide, continuamente fazendo discípulos, onde vocês estiverem, por onde vocês passarem. A voz de Deus, ela é uma voz incontestável. Se você olhar a experiência do menino Samuel, você perceberá essa verdade que eu acabo de dizer. A voz de Deus é incontestável. Deus falou com Samuel 4 vezes, 3 vezes ele não entendeu. Samuel, Samuel. 1 Samuel capítulo 3, ele não entendeu, foi até o sacerdote Eli, e o sacerdote Eli: não, volta a dormir, não foi eu que te chamei. Mas o texto de 1 Samuel 3 traz um detalhe precioso para nós, que sim, e Deus falou pela 4ª vez, como das outras vezes.
Deus não muda a sua maneira clara e objetiva de nos falar. Nós é que temos que mudar a nossa percepção de ouvir o que Deus está falando. Samuel não entendeu por 3 vezes, mas na 4ª vez, quando ele chegou, quando ele ouviu a voz de Deus, ele seguiu a orientação do sacerdote ali, quando disse: se você ouvir de novo, é Deus desejando falar. E naquela ocasião, a voz de Deus era rara de ser ouvida. Deus praticamente não se revelava mais, praticamente não falava mais de maneira clara e de maneira direta ao seu povo, por causa do pecado da nação e por causa da família de Eli, que fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas Deus tornou a falar pela 4ª vez, como das outras vezes. Deus falou 4 vezes da mesma forma, e eu fico pensando comigo que ele também deve ter falado no mesmo tom de voz. A voz de Deus, ela é incontestável. Deus nos chamou, Deus nos vocacionou. E chamado e vocação são termos parecidos. 2 expressões, Kalel e Clesis. Kalel e Clesis significa chamar, significa convocar, significa, indica chamar ou convocar. Na palavra de Deus, todos os discípulos de Cristo são chamados, convocados para o seguirem. Jesus parou diante de Mateus, quando ele estava cobrando imposto, em Mateus 9 diz: Mateus, venha e siga-me. Seguir ali é uma terminologia grega tão profunda na epistemologia da sua palavra, no conceito de definição, que não significa andar atrás de Jesus, mas significa se apropriar da palavra de Jesus, significa se apropriar dos ensinamentos de Jesus. Então ele chamou, quando ele passa perto de Pedro e de André, perto de João, ele chama-os a largar as redes para se tornarem pescadores de homens. É um chamado. Kalel indica convocar. Convocar. E o dicionário Strong, ele emprega o termo klesis, chamado convocação, convite, convite divino para abraçar a salvação de Deus. E em todo o Novo Testamento, vemos que Deus chama para muitos propósitos. Ele chama para a salvação, conforme 2 Pedro 1,10. Ele nos chamou para a salvação, ele nos convocou para a salvação. O convite divino é para abraçar a salvação em todo o Novo Testamento, mas também encontramos que ele nos chamou em Gálatas 5,13 para a liberdade. Mas Paulo dá um conselho à igreja de Gálatas: não use deste chamado para a liberdade para dar ocasião à carne, à inclinação da carne, o cogitar da carne, a vontade da carne, o desejo da carne. Mas ele também nos chamou para a ceia das bodas do Cordeiro, conforme Apocalipse 19, verso 1 a 9. Ele nos chamou para celebrar naquele grande e glorioso dia a bodas do Cordeiro. Todo chamado se dá segundo o propósito de Deus. Todo chamado, toda convocação, ela está condicionada ao propósito de Deus. O próprio Jesus orou no Getsêmani: se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, faça-se a sua vontade. Em João 4 ele diz para os discípulos: eu tenho uma comida que vocês não conhecem, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Tanto é que ele deu o exemplo em João 13: eu lavei os pés de vocês, e como eu dei o exemplo para vocês, que vocês também possam ser exemplo para os outros, na dinâmica deste chamado, sendo um chamado, uma vocação proativa, ativa e produtiva para a glória de Deus. Como crente nós temos que produzir, como crentes nós temos que frutificar, porque este é o propósito de Deus, que a gente vá e que a gente dê muito fruto para a glória de Deus. João 15, e nós estamos na videira, nós estamos sendo alimentados por Ele, nutridos por Ele, e nós precisamos frutificar, porque esse é o nosso chamado. Todo chamado é segundo o propósito de Deus. Observe o que Paulo coloca em Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, cleses, kalel, convocados, segundo o seu propósito. Segundo o propósito de Deus. Observe isso. Todas as coisas, todas, dias maus, dias bons. Se você ler a carta de Paulo aos Filipenses, é considerada pelos teólogos carta da alegria. Você verá que Paulo está preso, algemado, mas ele diz assim: eu não me importo, contudo que o evangelho de Jesus seja anunciado. Ainda que muitos usam as minhas prisões e algemas como pretexto para falar de Jesus, o mais importante é que Jesus está sendo conhecido pelas pessoas. Paulo foi este homem que entendeu que mesmo quando foi levado e preso em Roma, era para que o carcereiro se convertesse. Quando chegou em Filipos e lá açoitado e preso, para que o carcereiro se convertesse. Paulo foi este homem que percebeu que todas as coisas que ele experimentou e provou, contribuiu para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Lá em Filipos, quando ele canta e ora com Silas, aquele cárcere treme, e o carcereiro que tentava contra a sua vida, ouviu de Paulo: não te faças mal, porque ninguém fugiu, todos nós estamos aqui. O propósito de Paulo naquela cadeia não era murmurar, o propósito de Paulo naquela cadeia era frutificar para a glória de Deus. Somos chamados segundo o propósito de Deus. Somos chamados segundo o propósito de Deus, mas também somos encorajados a permanecer firmes. Paulo declarou para o filho na fé, Timóteo: filho, eu combati o bom combate, filho, eu encerrei a minha carreira, filho, e eu guardei a minha fé. O que Paulo estava traduzindo com essas palavras é: eu cumpri a minha missão. É o que ele coloca como oração em Atos capítulo 26, quando ele descreve que não considerava a vida preciosa em si mesma para ele próprio, contando que ele cumprisse o ministério que recebeu do Senhor, pregando, anunciando, proclamando o evangelho de salvação em Cristo Jesus. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, porque o meu foco é cumprir o ministério, o meu foco é cumprir o chamado que o Pai me confiou. E por isso em 1 Coríntios 7:20, ele declara: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Muitas vezes nós não temos esse discernimento, a gente desponta dentro de uma perspectiva carismática, o carisma, e a gente já acha que a gente já tem um chamado para aquela área. Há um equívoco muitas vezes. Por exemplo, a pessoa que geralmente coordena louvor, ministra, tem essa habilidade, esse talento, às vezes a própria igreja o coloca, já é pastor. Mas Paulo aqui está colocando em 1 Coríntios 7:20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Porque se Deus te chamou para o louvor, é lá que você vai frutificar. Se Deus te chamou para o ministério, é lá que você vai frutificar. Se Deus te chamou para ser evangelista, é lá que você vai frutificar. Se Deus te chamou para o ministério do ensino, é lá que você vai frutificar. Se Deus te chamou para a administração, é lá que você vai frutificar. Se Deus te chamou para ser obreiro da igreja, na perspectiva e dinâmica do cuidado com todas as coisas da igreja, é lá que você vai frutificar. Então cada um permaneça no chamado, na convocação que te confia. Mas Paulo coloca em Efésios 4:1 que nós temos que andar de forma digna da vocação. Andar de forma digna da vocação, que ele também retoma no versículo 17 de Efésios 4, para não andarmos conforme andam os gentios. A expressão andar de modo digno é fazer por merecer. Não andar conforme o ímpio, não agir conforme o ímpio,
não se comportar conforme o mundano, mas dar dignidade ao chamado, aos dons, às habilidades e aos talentos que Deus te conferiu. Mas também vemos que Deus nos chamou na prerrogativa da unidade. Há um só Deus, no verso 4. Há um só Espírito. Ele vai dizendo aqui no verso 4, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Vemos também na Bíblia Sagrada o chamado específico. Específico. Vemos Deus chamando Abraão para se tornar pai de multidões. Vemos Deus chamando Abraão para que através dele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Gênesis capítulo 12. Vemos Deus chamando Moisés de maneira específica para libertar o povo de Israel e conduzir durante 40 anos pelo deserto de maneira sobrenatural, vendo milagres sobre milagres. Vemos Deus chamando Josué para dar continuidade ao projeto da terra prometida, atravessando o Jordão e conquistando toda a geografia que Deus havia pré-estabelecido pela sua promessa. Vemos Deus chamando Davi para ser rei sobre Israel, para unificar as 12 tribos de Israel e para fazer, sobretudo, a sua vontade. Vemos Deus chamando Jonas, mesmo ele não desejando, ele precisou ir e cumprir o chamado de Deus na vida dele. Vemos Deus chamando Maria para gerar o Salvador da humanidade. E mesmo quando ela não entendia como será isto, o anjo disse em Lucas 1, o Espírito Santo te envolverá, o poder do Altíssimo te envolverá, porque o Espírito Santo, ele descerá sobre ti, Maria, e você vai gerar o antissanto, o Filho de Deus, o Salvador. Deus chamou cada um para uma função, e cada um cumpriu com zelo, com dedicação e com muita frutificação o seu chamado e a sua vocação. A grande pergunta é: para que Deus nos chamou? Muitas vezes não sabemos para que Deus nos chamou. Muitas vezes não sabemos o que fazer na igreja. Olha quantas áreas tem nessa igreja. Olha quantos ministérios tem nesta igreja. Olha, para você descobrir qual é o seu chamado, o primeiro caminho é você orar. O primeiro caminho é você ler a palavra, mergulhar na Bíblia, mergulhar na intimidade e na comunhão com Deus. O primeiro caminho é você jejuar, é você viver uma vida santificada e consagrada a Deus. Mas o segundo ponto, você precisa se envolver com os ministérios da sua igreja. Porque se você se envolver, você vai descobrir quanto talento está escondido aí. Quantas habilidades estão aí dentro de você, desejando saltar para fora, para contribuir com a edificação desta família central. Em nome de Jesus. Vemos também que Deus chamou os discípulos para deixarem as redes e trabalho e se tornarem pescadores de homens. Chamou Paulo, chamou Barnabé, que teve a imposição das mãos dos presbíteros de Antioquia, como a transição de autoridade, para que eles pudessem pregar o evangelho de Cristo aos gentios. Chamou Timóteo para pregar a palavra, ainda muito jovem. Chamado e vocação é convocação, Kaleo e Clésis. Chamado, convocação. Temos uma chamada de Deus. Eu quero caminhar um pouco mais dentro do texto que nós lemos para a reflexão central em questão, onde Efésios 4, 11, ele vai falar sobre 5 ministérios de ofício, sobre 5 convocação, 5 chamados. É como se Deus pegasse a sua mão e olhasse para os 5 dedos e definisse cada um dos pilares para a edificação da igreja, porque a partir desses 5 pilares, todos os outros trabalham.
apostólico. Apostólico. Segundo a graça, segundo o dom de Cristo, segundo a vontade de Cristo, segundo o propósito do Pai, Ele confiou, Ele chamou, Ele deu, Ele presenteou, Ele enriqueceu na vida da igreja uns para apóstolos. Que riqueza! A gente hoje talvez tem mais apostila na igreja. Tem mais ministério da apostila do que apostólico. A gente sabe que Paulo, conforme ele coloca em 1 Coríntios 15, ele foi o último dos apóstolos, e ele diz assim, chamado fora de tempo. A gente sabe que na perspectiva apostólica, do chamado direto que Jesus fez, encerrou em Paulo, quando no caminho de Damasco ele ouviu, Saulo, Saulo, por que me persegues? Já era o Cristo ressuscitado. Mas os demais, Jesus chamou enquanto percorria as regiões de toda a Galileia. Apostólico. Apostólico significa mensageiro, significa enviado. Não se trata de título, não se trata de diploma, mas se trata de uma ação prática no exercício da missão. Mas ele chamou também uns para profetas, isto é, o ministério profético. E profético aqui, gente, não é aqui, a gente não, meu Deus do céu, eu tenho que falar, é tanta profetada. Tem gente atrás de profetada. Aqui não tem diferença nenhuma do terreiro de macumba. Quando Saul foi procurar necromante e denunciado no seu pecado por Samuel, tem gente procurando adivinhação. Eu vou lá para ver o que é que ele tem para me falar. Aqui, deixa eu te falar, a boca de Deus é grande. Aqui, devore a Bíblia, seja um bom metodista, uma traça de Bíblia, como eram conhecidos os meninos Wesley, Charles Wesley, Finney e os seus companheiros. A boca de Deus é grande, não vai faltar o brado de Deus, o ensino de Deus, se você ler e estudar a palavra do Senhor. Tem muita gente procurando sarna para coçar. Tem muita gente procurando a voz de Deus onde não tem a voz de Deus, tem a voz do homem. Do lado da casa da minha mãe, no interior, tinha uma profetisa. A casa dela vivia lotada. E mesmo ainda quando ímpio, eu questionava. Na minha ignorância, da falta do conhecimento de Deus, eu questionava. Eu questionava porque fazia filas, aqueles carrões, a elite da cidade deixava aquela oferta boa, mas a família vivia uma miséria, uma desgraça. Sabe como um dos filhos foi encontrado? Morto por overdose, em estado avançado de decomposição dentro de um quarto da própria casa. Eu falo porque eu fui lá e vi, eu fui testemunha ocular, era amigo de infância. Eu, como pode? E as pessoas procuravam. E muitas vezes as pessoas têm ouvido o conselho errado, porque é conselho do homem, é conselho humano, não vem da palavra de Deus. E Jesus disse que a palavra que santifica, é a palavra que purifica, é a palavra que salva, é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8. Temos que procurar a Bíblia.
Outro dia um irmão disse assim: eu tenho várias traduções de Bíblia lá em casa. É a Bíblia disso, é a Bíblia daquilo, é a Bíblia financeira, é a Bíblia do obreiro, é a Bíblia da mulher, é a Bíblia da batalha espiritual. Eu falo assim: mas você está estudando cada uma delas? As pessoas estão tendo Bíblias para colecionar. Mas a Bíblia não é para colecionar, a Bíblia é para ser lida, a Bíblia é para nutrir a nossa alma, a Bíblia é para fortalecer a nossa fé, a Bíblia é para nos incendiar diante de um chamado divino para o cumprimento da missão, para amar, para viver e para servir. Sabe, irmãos, as pessoas estão nesse nível. Eu vou procurar o fulano porque Deus vai falar através dela. Aqui Deus não muda a maneira de falar, você que tem que mudar a maneira de ouvir. Samuel, Samuel, você me chamou, Eli? Samuel, Samuel, você me chamou, Eli? Samuel, Samuel, você me chamou, Eli? Oh não, Deus está querendo falar. Quando você ouvir de novo, diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando nós falamos assim: fala, Deus, que o teu servo ouve, nós nos levantamos para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer e para realizar. Ele nos chamou para o ministério profético. Não é profetada, gente, não é adivinhação, não é caixinha de promessa. Nada contra quem tem, mas eu particularmente não gosto. Porque vai lá, promessa, que beleza, né? Mas a Bíblia também fala: arrependei-vos. A Bíblia fala assim: ide fazer discípulos. Marcos 16, Jesus deu uma ordem: vão, façam discípulos e preguem o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, ainda que esteja batizado, já está condenado. O ministério profético aqui é o ministério da proclamação. É o que Pedro pregou em Atos 3. O ministério profético é revelar Jesus, é revelar a salvação, é ensinar sobre Cristo. Isso é o ministério profético. Profetizar Jesus, falar sobre Jesus, ensinar sobre Jesus, instruir as pessoas sobre Jesus, ler a Bíblia com as pessoas. Isso é o ministério profético, é o ministério do anúncio das boas notícias. Não é adivinhação. É o que Pedro pregou: vocês mataram o Filho de Deus. O que faremos? Arrependam e creiam no Evangelho e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Isso é ministério profético. Falar de Jesus, ensinar sobre Jesus. Mas ele também diz aqui que ele chamou uns para pastores. Poimen, a expressão, ou poimenem, que significa cuidado, significa proteção. Não se trata de título. Eu formei em teologia, o bispo me consagrou, o bispo me designou. O chamado não se trata de título. O chamado se trata de exercício no cumprimento da missão pastoral. Se você cuida de pessoas na igreja, ainda que você não tenha título, você está exercendo o chamado pastoral. Poimenem, proteção, cuidado. Sabe aquelas pessoas que gostam de cuidar da outra, que se importa com a outra, que procura saber como está o estado. A pessoa falta, a pessoa já fica atenta: opa, deixa eu fazer aqui, deixa eu ligar aqui, deixa eu mandar uma mensagem. Não para cobrar: eu estou aqui, você está precisando de mim? Pastoral, cuidado. Quando Davi chegou diante de Saul, assim: não, quem é esse gigante? Aqui, eu já matei um urso e já matei um leão para defender o rebanho. Proteção. Cuidado. Quem é esse incircunciso? Hoje mesmo Deus vai me entregá-lo.
quem tem convicção de chamado, ele não teme os desafios. Porque tem gente que diz assim, não, eu não vou exercer, porque quando a gente envolve com as coisas de Deus, a vida da gente fica ruim. Eu já escutei isso, pastor Pontes. Nesley? Não, pastor, só não conta comigo não, porque quando a gente envolve com as coisas de Deus, a nossa vida piora. É luta. Tem gente que age assim. Mas quem tem convicção de chamado não teme Golias, porque sabe que ele vai cair diante de você, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, e ele chamou uns para o ensino. A expressão aqui é didascalos, professor, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres do homem, alguém qualificado para ensinar. Ensino, mestre, professor. Por isso que Efésios 11 vai dizer que ele concedeu cada um para cada uma dessas áreas, com uma finalidade. Verso 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja. O chamado é exclusivo para edificar a igreja. A palavra está dizendo para nós com muita clareza aqui, que cada um desse chamado, cada uma desta vocação, visa aperfeiçoar os crentes. Sabe, irmãos, eu já quero concluir, não vou nem terminar a pregação, não, por causa do tempo. Mas tem coisas que são essenciais. Presta atenção, não dá para entender. Gente, 30 anos na igreja, 20 anos de conversão, e não consegue fazer uma oração, tem alguma coisa errada. Tem gente há décadas na igreja, mas nunca se envolveu com nada na igreja. E Paulo está dizendo aqui aos Efésios que cada uma dessas vocações, apostólica, pastoral, profética, mestre, evangelista, é para aperfeiçoar. Sabe aquele irmão que nunca orou, você vai colar nele, vem cá, vamos orar comigo aqui, e você vai desenvolver ele. Sabe aquela pessoa que você sabe que tem o talento para tocar um violão, para tocar um teclado, ela tem uma boa voz, uma afinação, beleza, para fazer parte do louvor do coral, mas muitas vezes não está encorajada, você vai colar nela e vai desenvolver essa pessoa, vai motivar, vai entusiasmar, vai incendiar, aperfeiçoar. Não entra na minha cabeça décadas de conversão e a gente não ganhou a alma para Jesus. A gente não se compromete, a gente não se envolve com o discipulado, com o serviço da obra de Deus. Não dá para entender décadas entrando, ouvindo a palavra, louvando a Deus e indo embora para casa, sem se incomodar, sem estar descontente com aqueles que ainda não chegaram ao nível e patamar da fé que você já chegou. Aperfeiçoar os santos, desenvolver pessoas para a edificação do corpo de Cristo. E ele diz assim, e só pode parar até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, tem que aperfeiçoar, tem que edificar, tem que melhorar, tem que desenvolver, tem que amadurecer, isto é, tem que deixar de ser criança na fé e assumir as responsabilidades de adulto na fé. É isso que Paulo está colocando aqui, para que não sejamos mais agitados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, como induzem ao erro, mas seguindo a verdade, caminhemos conforme ele coloca aqui, em amor. Em amor.
5 pilares. Mas o ministro de louvor, quando ele está cantando e ele vai e libera uma palavra, ele está profetizando quando ele fala de Jesus no meio do louvor. Mesmo sendo chamado para o louvor, ele está debaixo do guarda-chuva do ministério profético na vida da igreja. Estão comigo? Quando o louvor está ministrando e alguém é curado na igreja, ele está exercendo qual ministério? Qual ministério que ele está exercendo? O ministério pastoral, do cuidado, da unção. Sabe? Quando alguém aceita Jesus, o ministério da proclamação, o ministério profético. E tudo é através da graça. Doutora Francis Popovic dizia que Deus usa tudo aquilo que aprendemos, portanto, é preciso aprender tudo o que for possível e preparar-se bem para que o nome de Deus seja espalhado por todas as nações. Presta atenção, eu vou encerrar aqui, Pontes. Deus não chamou especialistas. E com essa frase da doutora Francis Popovic, a gente entende que a gente, quando chamado, precisa se especializar. Precisa desenvolver. A parábola dos talentos, Mateus 25. Deu 5 para um, deu 2 para outro, deu 1 para outro. O que tinha 5 desenvolveu, especializou, multiplicou. O que tinha 2 também, o que tinha 1 não se especializou, enterrou. Deus não chama especialista, mas aquele que Deus chama precisa se especializar. Noé era o quê? Agricultor. Fala assim comigo, Noé era agricultor. Mas Deus chamou ele para fazer uma arca. Você vai ser carpinteiro a partir de agora, Noé. Durante 120 anos você vai ser carpinteiro. Neemias era o quê? Copeiro. Fala, Neemias era copeiro. Mas Deus chamou Neemias para quê? Tem um muro para você construir, Neemias. Você vai ser agora mestre de obra. Durante 52 dias. Davi era pastor de ovelhas. Deus falou assim, agora você vai ser chefe de estado. Você vai conduzir o maior exército, o mais vitorioso, que é o exército de Israel. O maior não em números, mas o maior porque quem tem Deus, ainda que esteja em menor número, é maioria. Gente, Deus só precisa de corações disponíveis, dispostos a crescer, a desenvolver e a servir. Irmãos, somos chamados para estar na videira, somos chamados para frutificar. Jesus chamou os 12. Marcos 3,14 diz que ele chamou os 12 para estar com ele e pregar e expulsar demônios. O primeiro chamado é para estar com ele e só depois fazer as coisas para ele. Vocação não é um projeto, é acima de tudo um estilo de vida. Então que você, irmão, irmã, possa procurar, conforme o conselho de Pedro, desenvolver com empenho e desenvolver com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim jamais tropeçarão. Deus te chamou. Lembrando só um conselho, pastor, como eu vou saber para que Deus me chamou? Tem tantas áreas na igreja, procure o seu pastor, converse com ele 5 minutos, ele vai apontar o caminho para você. Procure os líderes dessa igreja, se envolva. É o primeiro passo para você descobrir. Tem gente lá em Betim que eu chamei e dei responsabilidades. Depois me disseram, pastor, eu não imaginava que eu tinha essa habilidade. Aqui, arrebentou a boca do balão.
procure o seu pastor. Se envolva com esta igreja. Se envolva com a missão de Deus confiada a esta igreja. A esta igreja. Porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Você quer orar comigo nessa manhã? Eu quero orar com você. Orar por despertamento nesta manhã. Orar por reavivamento do chamado no seu coração nesta manhã. Quando Paulo se aproximou de Timóteo, ele disse assim: reavives, Timóteo, pela imposição das minhas mãos, o dom que há em ti. A expressão ali, reavivar, no grego é reacender aquilo que está apagado. Mas também tem uma margem de definição que pode ser colocar mais fogo ainda naquilo que já está incendiado. Sabe, irmãos, Deus te chamou por um propósito. Deus te chamou para viver um grande projeto do céu nessa terra. Seja proativo, seja produtivo no que diz respeito ao corresponder desse chamado e dessa vocação. Se você quiser orar comigo, eu te convido a colocar-se de pé. Procure o seu pastor hoje. Pastor, eu quero me envolver. Pastor, eu quero me comprometer. Pastor, eu quero discipulado, eu quero viver isto, pastor. Eu quero aprender, pastor. Eu quero desenvolver, pastor. Eu quero ser aperfeiçoado, pastor. Eu quero me comprometer, pastor. Eu quero ver através da minha vida, pastor, gente sendo transformada, gente sendo edificada, gente sendo restaurada, gente sendo resgatada e despertada para a glória de Deus. Fale com Deus nesta manhã, clame a Ele. Ele é que te chamou e Ele te ouvirá. Ele te convocou. Você vai viver grandes coisas nele, vai fazer grandes coisas para ele, porque certo autor disse assim: espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Ame, viva e sirva intensamente. Tem muitas áreas nesta igreja, e ainda que você não se encaixe em nenhuma delas, eu te desafio nesta manhã a desbravar, a edificar, a plantar, a ser o pioneiro daquilo que Deus te chamou para fazer neste lugar. Ele vai te capacitar, porque você tem o Espírito Santo. E passo e de que amasso cantarabassuia. Abra o teu coração, Senhor. Nesta manhã nos voltamos para Ti, porque o nosso desejo, Pai, é saber com clareza a nossa vocação. O nosso desejo é nos envolvermos com a igreja, com a noiva do Senhor. O nosso desejo é amar, o nosso desejo é viver a igreja intensamente, proativamente, meu Deus, ativamente, na dinâmica do reino do Senhor e na perspectiva do discipulado. Amar o Senhor, amar o nosso próximo e fazer discípulos, desenvolver pessoas. Por isso, meu Deus, aqui eu sei que o Senhor chamou muitas pessoas, porque
Porque todos nós temos um chamado. Fomos chamados à salvação, mas fomos chamados para servir, cumprindo a missão. Então, meu Deus, reaviva. Então, meu Deus, reacenda. Então, meu Deus, derrama aquela unção de entusiasmo. Então, meu Deus, aquela unção de coragem, aquela unção do eis-me aqui. Porque, meu Deus, o Senhor tem coisas grandes para fazer. O Senhor tem vidas para resgatar, corações para tocar, famílias para restaurar, almas para alcançar, crianças para despertar, jovens e juvenis para levantar, adultos e idosos para frutificar. Não queremos levar para o túmulo sem exercer. Não queremos tomar um caminho contrário como Jonas. Ainda que não sejamos especialistas, queremos com clareza, diante daquilo que o Senhor nos chamou, nos especializar cada vez mais para a glória do Teu nome. Porque tudo quanto aprendemos o Senhor usará. Por isso, meu Deus, eu vejo aqui uma igreja capaz. Eu vejo aqui um povo capaz. Eu vejo aqui um povo chamado, um povo vocacionado. Por isso, meu Deus, levanta o meu irmão como voz profética para proclamar Jesus, para o ministério apostólico, para dizer: pastor, eu quero me comprometer com esta igreja, porque eu quero que esta igreja um dia me prepare e me envie para a missão. Eu quero aprender sobre evangelização, porque entendo que Deus me chamou para evangelizar, para falar exclusivamente de salvação, para resgatar, para apresentar com destreza o plano de salvação. Eu quero me preparar, porque o Senhor me chamou para ser professor, mestre na tua casa. Meu Deus, que o meu irmão e a minha irmã nesta manhã seja edificado pela tua palavra e seja levantado para edificar o corpo de Cristo neste lugar. É o que nós te agradecemos, colocando tudo de ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado. Obrigado, obrigado pela palavra. Senhor, a Ele glória, a Ele louvor. Aleluia, vamos aplaudir. Ele reina, Ele reina, Ele vive. Aleluia, glória a Deus. Querido, nós estamos encerrando, mas nós temos dito a cada dia sobre o chamado, o envio. A gente trabalhou, pegou o irmão Samuel. Pode ficar de pé, nós vamos orar agora, impetrar a bênção. Estamos dentro do horário, passando um pouquinho. Nós temos investido dentro desse propósito na vida de Janaína, do pastor Delso, né? Era o Delso, virou evangelista Delso, MD designado, hoje já é pastor Delso, né? Da evangelista Gláucia. Eu quero fazer aquele convite a todos vocês, desse ato profético. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, pegue o seu inário, né? E que você chegue aqui ao altar com a sua Bíblia, com o seu inário, e colocando a sua vida profeticamente no altar de Deus. Nós vamos rapidinho, 3 minutos para a gente orar, para não atrasar você para o almoço. Chega, dê um passo, diga: Senhor, eu estou dando um passo nessa manhã, na minha vocação, no meu chamado, com a minha família. Se você tem horário do ônibus, tem horário do Uber, precisa de ir embora, eu entendo isso.
tá? Fique à vontade. Esse é um ato profético, mas Deus vai ver a sinceridade do seu coração, da sua vida, tá? Traga sua Bíblia, traga sua bolsa, tá? Diga, Senhor, eu estou aqui, né? Traga seu irmão, a sua irmã, o seu filho, o irmão lá de Baixo Guandu, né? Vem dar um passo profético e dizer o seguinte: eu sou um edificador da igreja de Jesus. Chegue à frente, pode chegar todos aqui no altar, tá? No nome de Jesus. Nós temos pessoas que se doam por essa causa, pessoas que se entregam a essa causa, né? Pessoas que Deus tem levantado nessa igreja. É uma igreja com muitos projetos, né? Nós já estamos na 3ª programação hoje, Josélio, e a gente, após pandemia, sentiu as dificuldades, mas há um grupo que está valente, há um grupo que está caminhando, não é? Então eu quero chamar aqui para fazer a oração o pastor Delcio. O pastor Delcio estava aqui na igreja, vamos dizer, de Antioquia, né? E o Espírito Santo falou assim: separa-me Saulo e separa-me Barnabé, que eu vou mandar para a obra missionária. Nós temos, irmãos, sido esse desafio. O bispo Roberto me disse assim: Josélio, você vai mandar um dos melhores jovens para a faculdade de teologia, viu? Parabéns. Eu disse: Deus quer nos enviar para fazer a sua obra. Nós somos vocacionados e nós somos chamados. Hoje no culto das 8 eu preguei sobre isso. Somos todos vocacionados, todos chamados. Deus chama de forma geral, mas chama de forma específica. Todos nós somos chamados. Repita comigo aqui, bem alto, levante a mão direita. Todos nós somos chamados. Agora diga o seguinte: eu tenho um chamado específico. Eu tenho um chamado específico. Você já sabe o seu chamado? Quem não sabe o chamado específico? Quem não sabe, vem conversar comigo, viu? O pastor pregou, era o profeta falando. Eu disse para a irmã Ivone: você vai ter que deixar o conforto dessa secretaria, da tesouraria, e ir lá para a creche para ralar. O desafio. Disse para a irmã Janaína: vai ter que deixar muita coisa e vem para a igreja. E eu falei assim: Janaína, até hoje você era pedra, agora você vai virar vidraça. Amém, irmão? Levante a sua mão. O pastor Delcio, nós o mandamos, né? Ofertamos esse casal para a igreja metodista Pão da Vida. Irmãos, eu fui criticado, mas eu estava obedecendo à voz do Senhor Jesus. Eu estava semeando para o progresso do reino de Deus. E eu sei que Deus vai levantar muita gente nessa igreja em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, amém, Senhor. Estenda a sua mão assim, querido. Oh Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por essa manhã na tua casa, Senhor. Sim, meu Deus. Nós te louvamos por essa palavra profética sobre as nossas vidas, Pai, que nos desafia essa manhã a cumprirmos o nosso chamado, Deus. O Senhor deixou uma grande comissão para as nossas vidas, de ir fazer discípulos, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação, Senhor. Oh Deus. Essa grande comissão não pode se tornar uma grande omissão na nossa vida. Desperta o teu povo nessa manhã, desperta cada um de nós. Sim, meu reaviva Deus. O dom do Senhor que há na vida de cada um aqui nessa manhã, para que nós possamos te servir, Deus, para que nós possamos entregar as nossas vidas para a expansão do teu reino aqui nesse mundo. Sim, Pai, nós queremos fazer diferença, nós queremos ser usados, Pai. Deus, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ter uma missão maior de vida aqui nesse mundo, Pai. Nos abençoe nessa manhã, desperta a tua igreja, Deus, derrama dom sobre o teu povo, capacita cada um aqui nessa manhã para te servir, Deus, em espírito, Pai, em poder, Senhor, não na sabedoria de homens, mas em poder e obras do Espírito Santo de Deus, Senhor, na vida de cada um, operando através da vida de cada um. Nós abençoamos essa igreja, Senhor. Nós abençoamos a liderança dessa igreja. Nós abençoamos os membros dessa igreja. Pedimos que o Senhor frutifique, Deus, através da vida de cada um, Senhor, que possa ser frutífero na tua obra. Produzir a 30, 60, a 100 por um aqui nesse lugar. Desperta, Senhor, as nossas vidas. O tempo é difícil, Senhor. O momento urge, Deus.
Mais do que nunca o Senhor precisa da tua igreja nessa hora, Pai, anunciando as tuas verdades, Pai, daquele que nos chamou dos impérios das trevas, sim, para o meu império Deus, da luz, para o reino da luz. glória ao teu Pai, nome. nós abençoamos a tua igreja nessa manhã. E, ó Deus, Sim, ó profetizamos uma vida abençoada e frutífera sobre esse lugar, sobre Deus, esse povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E a bênção de Deus o Pai, que nos vocacionou, nos chamou com a santa vocação, com uma vocação irrevogável, a bênção de Jesus Cristo, aquele que nos comissionou, a unção, o poder do seu Espírito, seja sobre nós, para o exercício da vocação e da missão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo de Deus diz amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Abençoe o seu irmão, diga para ele às 18 horas teremos culto com a mocidade, tá? Jovem, está convocada, viu? 18 horas. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Fique atento às nossas programações semanais. Deus tem algo novo para os nossos corações todos os dias. Para mais informações, entre em contato com o número que está na tela. Igreja Metodista Central, uma família para pertencer.